Olá galera, tudo bem? Eu sou o Adelso Calvetti, coordenador do projeto Alcançar, projeto de oportunidade para jovens com grande vulnerabilidade social, onde nós preparamos esses jovens para prestar concursos Colégio Pedro II, Instituto Federal do Rio de Janeiro, FATEC, Cefet e EPICAR, Escola Preparatória de Cadete do Ar. Aproveitar o ensejo para mandar um abraço para os nossos alunos do Vidigal, do Turano, do Salgueiro, de Manguinhos, alô Manguinhos, Projeto Renascer, da Ilha do Governador, do Morro do Barbante. Um forte abraço para vocês. Vamos para o quadro? Vou trazer algumas dicas bem interessantes de português para vocês. Dicas de concurso, ok, senhores? Observe no quadro. Fonética ou fonema? Fonética ou fonema é a menor unidade sonora que constitui uma palavra. E a letra é a representação gráfica desse fonema. Para fins de prova, como que pode acontecer? Observe no quadro. A palavra prato, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. E quantos fonemas? Quantas vezes cada representação gráfica dessa obstrui a livre passagem do ar? Então, foneticamente, eu tenho 5 fonemas e 5 representação gráfica, ou seja, 5 letras e 5 fonemas. Vamos complicar um pouquinho, que é o que importa para a gente, porque precisamos entender como que esse assunto será exigido em prova. Observe a palavra táxi. A palavra táxi, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras e tenho 5 fonemas, senhores. Que interessante, né? Por que eu tenho 5 fonemas? Porque o X tem som de KS. Então eu falo táxi. Então eu tenho, foneticamente falando, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Já é uma dica de prova, já é bem interessante, tá ok, senhores? Mas vamos entender alguns casos bem específicos. Existe uma regrinha na língua portuguesa que fala que o M e o N no interior de uma palavra, não sendo pronunciados, mas nasalizando a vogal anterior, trata-se de um dígrafo. Dígrafo é um assunto que nós vamos estudar um pouco mais à frente, certo? Mas o resumo de dígrafo fala o seguinte, que é o encontro de duas letras em um único som. Se eu tenho duas letras em um único som, eu tenho menos um fonema. Vamos para o quadro para a gente entender? Observe a palavra ambulância. Ambulância. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Lembra da regrinha? O M e o N no interior de uma palavra, não sendo pronunciado, mas nasalizando a vogal anterior, eu vou chamar de dígrafo. E tudo que eu chamo de dígrafo, eu entendo que seja o encontro de duas letras em um único som. Observe o que está acontecendo. Olha o que aconteceu foneticamente. Eu pronuncio ambulância. Observe, senhores. Eu foneticamente não pronunciei o M e não pronunciei o N. Senhores, quando eu deixo de pronunciar o M e o N, eu entendo que foneticamente eu deixei de ter dois momentos, ou seja, a palavra ambulância, encontramos na palavra ambulância 10 letras e 8 fonemas. Então grave, senhores, fonema é toda vez que a representação gráfica obstrui a livre passagem de ar, eu deixo de contar. Eu conto ou eu não conto, ou seja, obstruiu a livre passagem de ar, eu conto como fonema. Deixou de obstruir a livre passagem de ar, é menos um fonema. Então, nesses casos, o número de letras é maior que o número de
fonemas. Então, na palavra ambulância, é uma questão de prova muito interessante. Na palavra ambulância, nós temos 10 letras e 8 fonemas. É uma dica de prova muito legal, muito interessante. Vamos tratar de um outro assunto que se chama encontro vocálico. Senhores, toda vez que eu ouvir falar num concurso, classifique os encontros vocálicos. Nada mais, nada menos, a banca examinadora, a banca que preparou as questões, ela está querendo saber sobre tritongo, ditongo e hiato. Observe, senhores, o que é tritongo? Para os leigos, eles tratam da seguinte forma: é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Cuidado! O que é ditongo? É o encontro de 2 vogais em uma mesma sílaba. Cuidado! Tritongo e ditongo. Um exemplo: tritongo. Para que haja tritongo, não necessariamente deverá aparecer na frase 3 vogais e você entender que é um tritongo. O tritongo, o estudo do tritongo está ligado ao fonema, está ligado à pronúncia. Então observe essa palavra aqui agora, senhores. A palavra Paraguai. Na palavra Paraguai, eu tenho o meu tritongo, porque foneticamente eu pronunciei o U, o A e o I quando eu falo Guai, ok? Se eu deixar de pronunciar qualquer uma dessas aqui vogais, eu deixo de ter o meu tritongo. Quer ver? Olha uma palavra de concurso aqui, ó. Fogueira. No concurso, o aluno fica doido da vida para chamar essa palavra de tritongo. Ele está olhando, ele está vendo 3 vogais numa mesma sílaba, mas na verdade não são 3 vogais. Sabe por quê? É necessário que ela seja pronunciada. Foneticamente, eu deixo de pronunciar o U. Quando eu falo fogueira. Quando eu falo gay, senhores, eu não pronunciei o U como em Paraguai. Aqui, ó. Quando eu deixo de pronunciar o U, eu deixo de ter um tritongo e passo a ter um ditongo. Então é uma observação muito legal, muito interessante, que eu queria trazer para os senhores, tá bom? Então preste atenção. Tritongo é o encontro de vogal, é o encontro de semivogal, mais vogal, mais semivogal em uma única sílaba. Uma vez não ocorrendo semivogal, mais vogal, mais semivogal, eu não posso chamar de tritongo. Ok, senhores? O que seria o ditongo? Observe a palavra, senhores. Avião. Muito legal, né? Observe. É o encontro de vogal mais semivogal numa mesma sílaba. Sem problema nenhum, tudo tranquilo. Calvete, como que eu posso dizer que uma é vogal e outra é semivogal? Obrigatoriamente, senhores, guardem essa mensagem. Obrigatoriamente só pode existir uma vogal por sílaba. Mas quem eu chamo de vogal, Calvete? É aquela que eu pronunciei com maior intensidade. Quando eu falo avião. Quando eu falo avião, eu pronunciei com maior intensidade a letra A. Menos intensidade, a letra O. Beleza? A vogal O. O que acontece ali? Toda vez que eu tiver um sinal de mais, eu chamo de vogal. Sinal de menos, eu chamo de semivogal. Opa, que legal! Vamos classificar essa partezinha para fim de prova? O aluno do projeto Alcançar anda sempre para frente. Andando daqui para lá, eu estou indo do maior para o menor. Então eu vou botar ditongo, porque eu encontro vogal mais semivogal. É oral ou nasal? É nasal.
porque tem um sinal de nasalidade. É crescente ou decrescente? Ora, se o aluno do projeto Alcançar anda para lá, anda para frente, se andando para lá eu vou do maior para o menor, então ditongo nasal, crescente ou decrescente? Decrescente. Olha que interessante. Vou dar mais um exemplo para vocês. Observe a palavra ameixar. Legal. É o encontro de, eu digo para vocês, que é o encontro de vogal mais semivogal. Mas vamos comprovar isso foneticamente. O que é que eu pronuncio com maior intensidade? O E ou o I? Não é isso? Vamos lá, vamos observar. Quando vamos para a pronúncia, quando eu falo ameixa, lógico, o A, o E eu pronunciei com maior intensidade, eu chamo de vogal. O I eu pronunciei com menos intensidade, sinal de menos, eu chamo de semivogal. Aluno do projeto Alcançar anda sempre para frente. Andando para lá, senhores, para frente, eu vou classificar em ditongo, oral ou nasal. Tem sinal de nasalidade? Não, então é ditongo oral. Crescente ou decrescente? Se está andando para lá, está indo do maior para o menor, ditongo decrescente. Então, sobre tritongo e ditongo, os senhores não precisam ter dúvidas, porque basicamente os senhores vão encontrar isso aí na prova, ok? Vamos falar agora do nosso hiato. O que seria hiato? Se os senhores observarem a apostila, os senhores vão ver que hiato é o encontro de duas vogais que se separam, não é isso, senhores? Ah, tá legal, então deixa eu entender. Na palavra piano é o encontro de duas vogais que se separam. Observe aqui, senhores. Piano, vogal, vogal, só que elas se separaram. Que legal, né? Então, o hiato, ele é representado por encontro de duas vogais que se separam. Ah, Calvete, tudo bem, mas quando ocorre com vogais idênticas ou vogais diferentes? Então, nós vamos receber as seguintes nomenclaturas. Serão hiato homogêneo ou hiato heterogêneo. O que é isso, Calvete? Homo é igual, hétero é diferente. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar aqui do lado a palavra, para fim de prova, enjoo. Tudo bem, vamos botar desse jeito, nós não vamos falar de acentuação gráfica, mas observe aqui, é o encontro de duas vogais que se separam, é o encontro de duas vogais que se separam. Para fins de prova, numa prova da EPICAR, que é um concurso um pouco mais exigente, eles poderão pedir que tipo de hiato é esse. Então, hiato heterogêneo, onde quando ocorre com vogais diferentes. Com vogais idênticas, eu chamo de hiato homogêneo. Alguma dúvida? Tá legal. Vamos partir para os nossos encontros consonantais. Senhores, encontro consonantais, todos sabem, todos conhecem, né? Quais são as consoantes na língua portuguesa? B, C, D, F, G, H e assim vai. São as nossas consoantes. Então, agora nós vamos abordar as nossas consoantes na língua portuguesa, ok? Vamos falar de encontro consonantal. Vamos pensar um pouquinho? Encontro consonantal. Precisamos pensar. Posso trazer uma teoria bem legal, bem interessante para vocês? Vamos lá. Encontro consonantal é um encontro de duas consoantes na mesma sílaba ou em sílaba diferente. Então vocês vão observar o seguinte: ao separar as sílabas desta palavra, vocês vão observar que o encontro consonantal ora vai ocorrer na mesma sílaba, ora vai ocorrer em sílaba diferente. Gravem bem, senhores, e isso é questão de prova.
O encontro consonantal, quando ocorre na mesma sílaba, eu falo que esse é encontro consonantal perfeito. Quando ocorre em sílaba diferente, eu falo que o encontro consonantal é imperfeito. Poxa, Calvete, como que eu vou gravar ora encontro consonantal perfeito, ora encontro consonantal imperfeito? Posso trazer uma ilustração para vocês? Uma didática bem legal? Vamos entender que o Patrick e a Clara, PC, ou o Bruno e a Roberta. A palavrinha Bruno, quando eu separo as sílabas, vocês vão observar o seguinte, olha o que está acontecendo aqui, ó. Encontro consonantal. Eu vou botar aqui a palavrinha Bruno, tá ok? Aqui, senhores, ocorreu o encontro consonantal, porque a regrinha fala que é o encontro de duas consoantes na mesma sílaba ou em sílaba diferente. Aqui ocorreu na mesma sílaba. Vamos observar outra palavra? Verbo. Observem, senhores, que aqui ocorreu o encontro consonantal em sílabas diferentes. Mas para fins de concurso, como que nós vamos resolver isso? Ora, o encontro consonantal aparece na mesma sílaba e os gramáticos chamam de encontro consonantal perfeito. Ora, o encontro consonantal ocorre em sílaba diferente, os gramáticos falam que é o encontro consonantal imperfeito. Como classificar em perfeito e imperfeito? Lembra que eu dei o exemplo para vocês? Se eu tenho a palavrinha